Qual foi a sua maior experiência com o escuro? Com a escuridão? Teve uma luz cortada? Ficou no escuro em que momento da sua vida? Eu não me lembro na minha época, pelo menos nessa geração, que o sol tenha ficado totalmente escuro. Mas os egípcios tiveram uma experiência muito forte com as trevas, com a escuridão. Por mais que a gente tenha passado por momentos de não ter algum momento uma energia, faltou energia, cortar a luz, isso é muito natural da vida, gente, isso não é nem o final do mundo. Quando a gente não tem um preparo emocional, às vezes, meu Deus, cortar minha energia é o final do mundo. Não é o final do mundo. Tem muita coisa pior para ser o final do mundo. Isso é um processo natural da vida. Grande parte das pessoas passam por essa dificuldade e tudo bem. A gente está aqui para aprender. Então, independente da sua experiência que você teve no decorrer da sua história, com a escuridão, nós estamos aqui para aprender um pouquinho com o povo do Egito. Por que eles estavam em meio às trevas? A gente está aqui seguindo uma jornada, justamente desconstruindo o Egito dentro de nós. Porque uma das coisas que a gente tem aprendido nessa caminhada é que muitas vezes nós saímos do mundo, mas nós levamos o mundo dentro de nós para dentro da igreja. E é isso que nós precisamos desconstruir. Essa desconstrução, ela precisa começar em mim, porque eu estou aqui nesse lugar justamente trazendo essa palavra. Então eu preciso todos os dias desconstruir na minha vida qualquer coisa que esteja um elo, uma ligação, um vínculo com o mundo e que possa me afastar de Deus. E outra coisa agora é a partir do momento que eu, você ou nós somos expostos à palavra, no caso você. Então, a partir do momento que você é exposto a esse conteúdo, você também precisa buscar em você, aonde porventura existe um lugar dentro de você, que você preserva o mundo, algo que você tenha dificuldade de abrir mão, algo que você perceba que, poxa, esse lugar aqui tá tão legal, eu gosto tanto desse lugarzinho do mundo dentro de mim, esse Egito aqui tá me dando tanto prazer que eu não quero sair desse lugar. Não, irmão, não é assim, a gente tem que abrir mão. E é uma decisão nossa, é pessoal. Ninguém vai arrancar o Egito de dentro de mim, não vai. Só eu decidindo em Cristo Jesus, tendo uma consciência da necessidade de mudança, eu consigo fazer isso. Porque as crenças que estão dentro de nós, elas são enraizadas. Existem raízes de crenças profundas que precisam ser tratadas pela palavra, no nome de Jesus, para que a gente verdadeiramente possa desconstruir isso dentro de nós. Existem algumas que são menos profundas, raízes menores, mas as crenças enraizadas em coisas, ela é muito forte. Eu lembro do meu pai, que ele já não está mais conosco, né? E uma das coisas que ele falava que ele queria Jesus, que ele acreditava em Jesus, ele era muitas vezes até emotivo, ele era um homem duro, mas quando falava assim das coisas de Deus, em algum momento ele chegava a ser emotivo, mas ele tinha crenças muito fortes na questão das finanças, de jogos, de jogar, do bicho, que ele ia ficar próspero, que ele ia ganhar. Então, são crenças que são muito fortes dentro de nós. Porque uma das coisas básicas do ser humano que a gente sempre busca é uma vida confortável. E uma vida confortável, ela requer recursos financeiros. E na maior parte das vezes, nós somos atraídos por esses recursos financeiros fáceis. E aí a gente começa a acreditar em coisas que não estão na palavra de Deus. Gosto muito de provérbios. Inclusive a gente vai começar um tempo, depois que terminar esse momento, esse tempo de desconstrução, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre provérbios, justamente por quê? Porque a gente tem gerado no nosso coração, desde o ano passado, que nosso ano inicia com provérbios. A gente tem um objetivo específico de provérbios, além de
trabalhar a questão da sabedoria. Uma das coisas também é trabalhar as finanças dentro da nossa construção. Então, quando a gente fala de finanças, a gente não precisa ter raízes de dizer, é a sorte. Não, irmão, não é sorte. Não existe isso. Existe você ter boa administração. Existe você não quebrar princípios, porque quando você quebra um princípio, o princípio ele te quebra. Infelizmente, eu gostaria de estar falando outra coisa para você, mas você quando quebra um princípio, você vai ser quebrado por esse princípio. E outra coisa é mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade, ela percorre exatamente esse caminho de nós desconstruirmos as nossas crenças, que nós encontramos no mundo, que nós aprendemos no mundo. É um processo fácil? É um processo desafiador. Fácil não é. Porque se fosse fácil, ninguém teria crenças ainda do Egito dentro de nós. Então, dentro dessa construção, nós estamos lendo, e eu gostaria de pedir para que você leia. Está no capítulo 10, Êxodo 10, do 21 ao 29, que fala exatamente da praga das trevas, né, da escuridão. E uma das coisas que Deus ele confronta nesse momento, nesse tempo, dentro dessa estrutura, a gente vem percebendo que todas as pragas, ela tem o objetivo de confrontar um Deus, a qual os egípcios seguiam, né, porque naquela época eles tinham muitos deuses, e esse é confronto direto ao Deus Ra. O que é esse Deus Ra? Ele é Ra, é porque eu tenho a minha linguagem, eu tenho sotaque, então é Ra. Então assim, no meu sotaque era Ra, mas não é Ra, é Ra. Então, o que acontece com esse Deus? Era o Deus Sol. O que é o Sol? O Sol aquece, o Sol traz vida, o Sol dá o alimento para os vegetais, para os animais, dá vitaminas para nós. Então o Sol é algo que ele traz muitos benefícios, você não precisa nem fazer muita coisa. Obviamente que quando a gente fala de Sol, a gente não fala de sol do meio-dia, pelo amor de Deus. A gente fala de um sol no horário adequado. Então o sol ele é benéfico para a saúde. Inclusive ele é benéfico para o físico e para a mente, o sol também, porque à medida que o sol penetra em nós, obviamente que ele vai liberando algumas vitaminas em nós que nós conseguimos através do sol. Então eles tinham essa crença muito forte no Deus Ra. E a gente percebe que Faraó, dentro da estrutura do nome de Faraó, existia essa ideia do Deus Ra. Porque naquele momento, Faraó era considerado um Deus. Ele era considerado um Deus. Então, tanto que o Deus Sol daquele momento, a forma, a nomenclatura que eles davam àquele Deus, era justamente, estava incluído no nome de Fará, que é o Deus Ra, Faraó, para simbolizar exatamente que Faraó era um tipo de Deus, tá? Então, quando aqui inicia o Senhor pedindo para que Moisés estendesse a mão, é um confronto direto, porque quando o Senhor pede, até tá no 2, e Moisés estendeu a mão. Não, no 21 diz assim: então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e verão trevas sobre a terra do Egito, e trevas que se apalpem. Gente, isso é muito forte. Já pensou em trevas que se apalpem? A Bíblia diz que por 3 dias eles não saíram porque eles não conseguiam ver. Gente, nos dias atuais eu acredito que ninguém viveu isso ainda. Não, pelo menos historicamente, eu vejo somente aqui narrado na Bíblia. Eu também não fiz um estudo profundo para saber se houve algum momento na história da humanidade, além das trevas serem tão densas que conseguisse se apalpar. Você tem ideia do que é isso? Eu não tenho ideia. De verdade, irmãos, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia do que é isso. Meu Deus do céu. Eu não tenho noção de umas trevas tão fortes, tão grandes, a ponto de se apalpar.
tocar nessas densas trevas. Ninguém se via, e durante 3 dias a palavra de Deus diz que eles não se movimentaram, eles ficaram retidos, deitados, porque eles não conseguiam ver nada, absolutamente nada. E dentro desse versículo 21, que o Senhor pede para estender a mão, simbolicamente, quando o Senhor pede que Moisés estenda a mão e as trevas venham, Deus está dizendo com isso: eu sou o único Deus. Não tem sol, não tem Deus Ra, não tem faraó no mundo que possa se opor ao plano e ao projeto de Deus. Porque quando Deus ordena, que estende a mão, que libera para que você viva aquilo que Ele projetou para você, ninguém pode impedir. E aqui esse confronto direto é exatamente isso que está acontecendo. Quando o Senhor ordena que Moisés levante a mão, né? Estende a mão para o céu. E aí a gente vê, meu Deus do céu, como isso é profundo. Como isso é profundo. E Deus está sinalizando exatamente o poder dele. O poderio que existe dentro dele, somente nele. E é por ele. Gente, isso é muito incrível. Eu fico realmente impactada. Eu me emociono quando eu vejo o grande poder do nosso Deus. E eu fico pensando como nós somos pequenos ainda. Como nós ainda conhecemos tão pouco a esse Deus, como nós conhecemos tão pouco a esse Senhor, que tem um poder tão grande. Muitas vezes nós nos amedrontamos com coisas tão pequenas, tão mínimas. Então, nessa ordem do Senhor, Ele sinaliza que é do céu que vem o poder. Que é de Deus que vem a glória, que é de Deus que é o poder, que o poder de Deus emana em todas as coisas, porque Ele é Deus, só Ele é Deus. E aí a gente tem uma outra coisa assim, eu fiz algumas anotações, aí eu achei assim, bem tava fazendo uma pesquisa na Bíblia de estudo, e aí eu encontrei esse versículo, essa frase que eu gostei muito. Não importa o que o homem diga ou faça, o céu sempre terá a palavra final. Não importa que o homem diga ou faça, o céu sempre terá a palavra final. Porque o nosso Deus tem poder. O domínio está nas suas mãos. Eu gostei tanto dessa frase, eu vou falar de novo. Mas já falou 2 vezes, não importa. Eu vou falar, estou com vontade de falar, eu vou falar. Não importa o que o homem diga ou faça. O céu sempre terá a palavra final. Meu Deus do céu. Como Deus é lindo. Não importa. Não importa o que o homem diga, faça, planeje, execute, o céu sempre terá a palavra final. E a gente vê Jesus. Clamamos por ti, Jesus. Somente Jesus tem a palavra final na nossa vida. Jesus, clamamos por ti, Jesus. Clamamos por ti, Jesus. Clamamos pela tua presença, porque tu és o que tem a palavra final na nossa vida. Tu és quem tem a palavra final na nossa casa. Tu és quem tem a palavra final na nossa existência. Tu és quem tem a palavra final, Deus. E que talvez alguém que recebeu um diagnóstico, não importa o que o homem diga, a palavra final
sempre virá do Senhor. Jesus, queremos a tua presença, Senhor. Queremos mais de ti. Queremos, Senhor, beber dessa fonte que és tu todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dei uma embaçada aqui. Isso não estava no roteiro não, tá, irmãos? Mas a gente está aqui na dependência de Deus, na dependência do Senhor. E aí a gente tem uma distinção muito clara. A Bíblia fala que os filhos de Deus, eles não passaram por essas densas trevas. Aonde eles estavam existe a luz. Essa questão aqui que fala da questão da luz é uma questão espiritual. Então, a nossa luz de Cristo, estando em Cristo, precisa brilhar. Como cristão, eu não posso viver em densas trevas. Eu estou falando da minha vida interior. Como cristão, eu não posso viver em meias trevas dentro de mim. A treva pode representar muitas coisas. E somente o Espírito Santo de Deus pode sinalizar para você o que pode haver de trevas dentro de você. Somente o Espírito Santo pode sinalizar para mim o que pode haver de trevas dentro de mim. Mas eu estou na busca e eu creio que em Cristo Jesus Ele tem sarado a nossa vida, sarado a nossa terra. Ele tem mudado a nossa história, Ele tem nos curado, Ele tem nos libertado de todas as trevas em nome de Jesus. Mas existem crenças sim que nós precisamos desconstruir. E existem crenças que infelizmente são crenças de trevas e que nos afastam da presença de Deus. Uma das coisas que o inimigo age muito claramente é o engano. A outra estratégia que o inimigo age muito claramente também é a dúvida. Então, dúvida, já tenho que começar a pensar, por que eu estou em dúvida? Mas a gente não vai entrar nessa questão da dúvida, mas o engano. Muitas vezes nós somos enganados por nós mesmos, nós somos enganados, iludidos, achando que nós estamos fazendo aquilo de Deus e nem é de Deus. Ah, então como eu sei que é alguma coisa de Deus? Quando está na palavra de Deus. Então se a palavra de Deus diz para eu perdoar, eu não tenho opção, irmãos. Eu não tenho opção. Se Jesus Cristo chega comigo e diz, olha, você tem que perdoar. Aí eu tenho que falar para Deus, eu vou ter uma DR com Deus, é isso? Ah, mas porque tu não sabe o que Ele me fez? Será que Ele não sabe o que Ele fez para você? Ele sabe. Mas a orientação que nós temos é perdoar. Não tem outro caminho, irmãos. Independente do que o outro fez, se o outro lhe feriu, se o outro lhe defraudou, se o outro lhe enganou, se o outro lhe traiu, não interessa. E o perdão tem 3 situações, 3 condições para o perdão. Decisão. Ah, eu estou esperando sentir para decidir. Não vai para perdoar. Estou esperando sentir para perdoar. Não vai perdoar nunca, porque você não vai sentir. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido. Eu decido perdoar. Terceiro, o segundo, é um processo. Então, eu decido perdoar, só que eu vou ter que viver aquele processo a partir da decisão de perdoar. Porque em muitos casos a pessoa tem que conviver com a pessoa, em outros não. Então eu vou automaticamente vivendo o processo que é o quê? Um movimento adiante. A gente vai ter um movimento adiante todo dia em Deus, crendo que Ele sim tem nos dado força para suportar as coisas que para nós são muito difíceis. E o terceiro é a quitação de uma dívida, tá? Então, a gente precisa quitar essa dívida com o outro. Enquanto a gente diz que perdoou e a gente tem aquela sensação de que o outro me deve, de que o outro deve algo para mim por causa daquilo que ele fez, então o perdão ele realmente não foi realizado como deveria.
3 passos, tá? Inclusive, até se você tiver interesse, se você tiver dificuldade de perdão, nós também temos um treinamento que fala sobre perdão. Foi o primeiro treinamento que o Senhor, ele deu para nós, assim, uma visão, que é justamente o auto-perdão, uma jornada para a liberdade. Então, o auto-perdão, ele é exatamente o quê? É isso mesmo, uma jornada para a liberdade. Ah, mas eu não estou falando de perdão do outro, não estou falando primeiro o perdão, às vezes, quando tem esse contexto, eu preciso entender o primeiro perdão para mim mesmo. Eu preciso me perdoar. E automaticamente, quando eu entendo essas questões do perdão, o perdão para o outro, ele fica muito mais fácil. Então, se você tiver dificuldade nessa área, vou deixar o link aqui, fique à vontade para maiores informações. Então, dentro dessa estrutura da luz espiritual que nós precisamos ter em Jesus Cristo, nós precisamos todos os dias nos colocar debaixo da palavra, sobre a palavra, debaixo da palavra, na palavra, declarando a palavra, entendendo a palavra, vivendo a palavra em nome de Jesus. E a partir disso, nós vamos com certeza ter as nossas raízes, crenças sendo tratadas, desligadas, desconstruídas, arrancadas de dentro de nós. E assim nós cremos. Assim como Deus, ele foi com o seu povo lá no Egito, ele também é conosco nos dias de hoje. E nós verdadeiramente cremos que, independente do que aconteça, o Senhor estará tratando as nossas vidas. Tem algumas coisas que ficaram pendentes para esse assunto, mas eu não vou me estender muito. Vou estar trabalhando essas coisas em um outro momento, talvez no momento que a gente for tirar a conclusão de todo esse período que nós caminhamos. Então, que Deus possa falar ao seu coração nesse dia. Que Deus abençoe rique e poderosamente